Olá irmãos, tudo bom com vocês? Estamos aí para mais um vídeo para o nosso canal. Meu nome é Manuel Alexandre, você está no canal Meu Ponto de Vista. Hoje nós vamos falar da vida cronológica de Jacó. Nós vamos falar das situações da vida dele, as mais marcantes, e de quantos anos que ele tinha em relação a essas situações. E vamos dar a referência de quando isso aconteceu e também como chegamos à conclusão relacionada à idade que ele tinha nessas situações. Então, fique conosco até o final, não perca nenhum detalhe, preste bem atenção e vamos lá então para o vídeo sem demora, bora lá! Vamos lá então falar da vida cronológica de Jacó. Lembrando que eu não vou pregar sobre os fatos, mas eu vou no foco, mostrar para vocês as etapas da vida de Jacó e quantos anos que ele tinha em cada situação. A primeira delas que eu vou falar é do nascimento de Jacó. Quando Jacó nasceu, Abraão tinha 160 anos de idade e Isaac tinha 60 anos de idade quando Jacó nasceu. Quando Abraão morreu, Jacó tinha 15 anos de idade. Isaac já estava com 75 e Jacó tinha 15 anos de idade. Lembrando que todos esses fatos, Esaú era o irmão gêmeos de Jacó, então as idades dos dois, logicamente, são as mesmas, tá? Ele já era adolescente, então de alguma forma ele conheceu Abraão aí até a sua adolescência. Um outro fato interessante que aconteceu na vida de Jacó foi a situação entre ele e o irmão dele na questão da compra da primogenitura, quando Esaú desprezou o direito de primogenitura. Então, nesse fato, eles tinham mais ou menos aí 30 anos de idade quando foi essa questão aí do ensopado de lentilhas e Jacó comprou o direito de primogenitura de Esaú. Eu não vou entrar em detalhes da passagem, tá bom? Estou aqui falando em relação a mais específico, senão o vídeo fica muito longo. Uma outra situação que aconteceu na vida de Jacó. Quando Isaac já não estava bem da visão, estava um pouco velho e ele achou que ia morrer logo, ele chamou Esaú para que Esaú preparasse um guisado para ele, fosse caçar um animal e preparasse um guisado para que ele pudesse abençoar Esaú. Então aí Rebeca e Jacó fizeram aí uma tramóia, um plano e receberam a bênção no lugar de Esaú. Então quando aconteceu essa situação aí, que Jacó roubou a bênção do seu irmão, ele tinha mais ou menos 73 anos de idade. Ele estava com 73 anos de idade, fez todo esse plano com Rebeca e roubou a bênção do seu irmão. Esaú ficou muito nervoso depois que voltou e ficou sabendo de toda a situação. E aí Rebeca, com medo de Esaú matar Jacó, foi lá e conversou com Isaac para que pudesse mandar Jacó para arrumar mulheres em outro lugar, em Padã Arã, que era onde morava a família de Rebeca. Aí Isaac pediu para Jacó para que ele fosse para Padã Arã, onde Labão morava, que pudesse casar com uma das filhas de Labão. Então nessa questão, quando Jacó tinha 73 anos, algumas coisas específicas aconteceram. Foi quando ele roubou a bênção do seu irmão, foi quando ele foi para Padã Arã, mas no meio do caminho que ele descansou e ele estava dormindo e teve o sonho de ver anjos subindo, e também quando ele chegou na casa de Labão, e foi quando ele conheceu Rebeca. Então essas quatro situações aí, quando ele tinha nessa faixa de 73 anos de idade, foi quando ele conheceu Raquel, se apaixonou por ela e conversou com o seu tio Labão para que ele pudesse trabalhar para conquistar, para pagar, para que ele pudesse pagar o dote de Raquel. Então o que acontece? Ele trabalhou 7 anos para poder casar com Raquel. Mas quando terminou os 7 anos, Labão enganou ele e ele teve que casar com Lia, que era a irmã de Raquel. E aí, como ele foi enganado, conversou com seu tio falou, tudo bem então, eu dou Raquel para você também, mas você vai ter que me pagar mais 7 anos. Então, quando Jacó casou com Raquel e Lia, ele tinha 80 anos de idade mais ou menos, porque ele já casou com as duas na mesma semana, uma semana com Lia, na próxima semana já estava com Raquel, e aí trabalhou mais 7 anos para pagar Raquel. Então ele tinha aí 80 anos de idade. No espaço aí de 10 anos, Jacó ele teve 12 filhos, 11 homens e uma menina que era Diná. Benjamim nasceu depois. Nesse espaço de 10 anos, ele teve 12 filhos. Foi quando ele trabalhou mais alguns anos para o seu tio e foi embora para reencontrar com o seu irmão. Então, quando ele saiu da casa de Labão, que ele foi reencontrar com o seu irmão, fazer as pazes com ele, e também quando ele teve encontro com o anjo de Deus, que ele lutou com o anjo,
Então nessa época Jacó tinha mais ou menos 93 anos de idade. Por quê? Ele chegou lá com 73, da casa do seu tio, trabalhou 20 anos para Labão e saiu de lá com mais ou menos 93 anos de idade. Passando-se um tempo, ele já estava na cidade do seu pai, na região que seu pai morava, e aí nasceu Benjamim, né? Que Raquel teve Benjamim, mas no parto ela não resistiu e perdeu a vida. Benjamim nasceu, ela colocou o nome no menino de Benoni. Então, nessa ocasião, Jacó tinha mais ou menos 96 anos de idade. Passando um tempo mais, eles naquela região, foi quando José foi vendido para o Egito. Então José naquela ocasião, segundo a palavra, ele tinha 17 anos de idade. E aí então ele foi vendido para o Egito com 17 anos. Jacó tinha mais ou menos 108 anos de idade quando José foi vendido para o Egito. 108 anos de idade. Passou-se o tempo, alguns anos, aí Isaac, o pai de Jacó, ele morreu, né? Isaac morreu com 180 anos de idade. Então quando Isaac morreu, Jacó tinha 120 anos. Nessa ocasião, como José foi vendido, ele tendo mais ou menos 108 anos de idade, então quando Isaac morreu, José já estava no Egito. Jacó tinha 120 anos de idade, mas José já não estava mais com ele. José já estava no Egito. Então aí veio a questão lá da seca do Egito, né? Quando o faraó teve aquele sonho e José, usado por Deus, revelou o sonho para Faraó e ele foi colocado como governador do Egito. José tinha 30 e Jacó tinha 121 anos de idade. Passou-se o tempo de fartura no Egito, veio o tempo de fome, o tempo da seca. Foi quando os irmãos de José foram para o Egito comprar alimento lá no Egito e José fez toda aquela tramóia contra eles, tal, tentando castigar eles de alguma forma. E aí eles voltaram a segunda vez no Egito para comprar mais comida. Foi quando José se revelou a eles. Quando José se revelou a eles, Jacó já estava com 130 anos de idade, né? Já estava com 130 anos de idade. E aí Jacó foi para o Egito com 130 anos de idade, e aí veio a morte de Jacó com 147 anos de idade. Agora nós vamos mostrar para vocês como nós chegamos a essa conclusão, ou a esse resultado, ou a questão dessa idade. Então preste bem atenção, para você não ficar confuso, que eu vou explicar como chegamos em relação à idade de Jacó em cada situação. Então vamos lá, para explicar para vocês em relação ao tempo da vida de Jacó em cada situação, nós vamos retroceder a história. Então, a morte de Jacó foi com 147 anos de idade. Então ele viveu 17 anos no Egito. Quando José se revela aos seus irmãos, lá no capítulo 45 de Gênesis, ele fala para os seus irmãos, passaram 2 anos de fome, ainda restam 5 anos de fome. Então vai lá e busca o meu pai e as suas famílias e traz para cá, para que eu possa cuidar de vocês. Então se José falou que passou 2 anos de fome, e já tinha passado 7 anos de fartura, então 2 com 7 são 9. Quando José saiu da presença do faraó, que ele foi governador, ele tinha 30 anos de idade. Então, 30 anos quando ele foi governador, mais 7 anos de fartura, 37, mais 2 anos de fome que já havia se passado, são 39 anos de idade. Então, por esta passagem, nós vamos conseguir aí dimensionar a idade de Jacó nas passagens anteriores. Então, José tinha 39 anos de idade quando se revelou aos seus irmãos. E quando Jacó foi para o Egito, que foi na mesma época, ele tinha 130. Isso quer dizer que quando José nasceu, Jacó tinha 91 anos de idade. E foi o que eu falei para vocês, quantos anos tinha Jacó quando José nasceu. Então, quando Isaac morreu, Jacó tinha 120 anos. Se José foi vendido com 17 anos de idade, e ele nasceu quando Jacó tinha 91, então são 17 mais 91, dá 108. Foi quando José foi vendido para o Egito, Jacó tinha 108 anos de idade. Isso eu não vou ter uma base concreta, que é em relação ao nascimento de Benjamim, porque ele veio embora da casa do tio dele, depois fazendo a peregrinação foi quando Raquel teve Benjamim. Quando Benjamim foi para o Egito, ele já tinha 10 filhos. Então eu acredito aí que Benjamim tinha a média de 35 anos de idade, 34, 35 anos de idade quando foi para o Egito, porque ele já tinha 10 filhos. Então é só por causa disso que eu fiz esse cálculo. Então eu calculei. Nessa ocasião, Jacó tinha mais ou menos 96 anos de idade.
uma conta que eu fiz. Eu não botei um versículo específico para concretizar, para afirmar isso, tá bom? Mas as outras situações eu tenho como mostrar para vocês por passagem, tá bom? Então, vamos lá. Por que que eu falei que Jacó saiu da casa do tio dele com mais ou menos 93 anos de idade? Porque se quando José nasceu, Jacó tinha 91 anos. E quando José nasceu, Jacó ainda estava na casa do tio dele e trabalhou mais alguns anos para o tio dele. Jacó tinha mais ou menos 93 anos de idade quando saiu da casa de Labão, que teve um encontro com o anjo e se reconciliou com Esaú, seu irmão. Porque 93 menos 20 anos que Jacó trabalhou para Labão, então Jacó chegou em Padã Arã com 73 anos de idade. Então todo esse cálculo que nós fazemos, principalmente a chegada dele na casa de Labão, é baseado na idade de José quando eles foram para o Egito. Se você for fazendo os cálculos, você vai ver. Quando Jacó chegou em Padã Arã com 73, ele trabalhou mais 7 anos para o seu tio. Então foi quando ele casou com Lia e uma semana depois casou com Raquel. Então 73 com mais 7, 80 anos de idade ele tinha mais ou menos quando casou com as duas mulheres, Lia e Raquel. Com 73 anos que ele chegou em Padã Arã, foi o tempo que ele saiu da casa dos seus pais e o tempo que ele enganou Isaac e roubou a bênção do seu irmão. Então esse é o cálculo que nós temos, que ele tinha mais ou menos 73 anos quando saiu da casa dos seus pais e foi para a casa do seu tio Labão. O outro fato da lentilhas, que já é uma situação um pouco mais detalhada de falar, eu calculei que eles tinham de 25 a 30 anos quando Jacó comprou o direito de primogenitura do seu irmão. Porque no capítulo 25 de Gênesis, no final do capítulo, fala do nascimento dos dois, né, de Esaú e Jacó, e fala que os meninos cresceram, um se tornou caçador, outro era mais caseiro, e esse detalhe aí. Eu calculei que eles tinham de 25 a 30 anos quando Jacó comprou o direito de primogenitura do seu irmão. Porque no capítulo 26 de Gênesis, a Bíblia diz que Esaú, com 40 anos, ele casou com as mulheres daquela região e entristeceu a Isaac e a Rebeca. Então, se ele casou com 40 anos, antes dele casar, no início do capítulo 26, houve fome na terra e Isaac foi para a terra dos filisteus e ficou lá muito tempo, diz a palavra. E depois que ele ficou muito tempo, Abimeleque ainda mandou Isaac embora de lá com eles. E mesmo ele indo embora, ele ficou um tempo na região, né, e foi abençoado naquela região por muito tempo. E aí depois de tudo isso, que fala que Esaú com 40 anos casou. Aí entra em relação à idade de Jacó e Esaú, eu calculei que eles tinham de 25 a 30 anos quando Jacó comprou o direito de primogenitura do seu irmão. É um cálculo que eu fiz mais ou menos. Nesse caso eu não consigo afirmar para você, mas se você estudar um pouquinho mais aí em relação às passagens que eu estou falando, os versículos que eu estou mostrando para você, você vai poder ver que tem sentido o que eu estou dizendo. Mas não pregue isso porque não tem como referência. É bom a gente pregar só que nós temos referência específica ali, a gente faz a nossa introdução, nosso parecer em relação àquela passagem, mas com base naquilo que estamos falando. Sem base fica complicado. Agora, quando Abraão morreu, que Jacó tinha 15 anos, aí já dá para confirmar. Por quê? Quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos. Né? Quando Jacó nasceu, Isaac tinha 60 anos. Então, Abraão 100 mais 60 de Isaac. Então, naquela época, Abraão tinha 160 anos de idade. Então, quando Jacó nasceu, Abraão tinha 160. Abraão morreu com 175 anos de idade. Então, se quando Jacó nasceu, Abraão tinha 160 e Abraão morreu com 175, passou-se quanto? 15 anos. Então, quando Abraão morreu, Jacó tinha 15 anos de idade. Então, esse é o vídeo de hoje em relação à cronologia da vida de Jacó. Se você não concorda com alguma coisa que eu falei, com a idade que eu falei, coloca aí nos comentários, vamos aprender junto. Se você tem mais referências em relação à sua dúvida ou aquilo que você de repente não concorda, coloca aí também. Se você quer que eu poste outros vídeos em relação à Bíblia, que você tem uma ideia aí, coloca aí também. Vamos aprender junto, vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, sabendo que dependemos de Deus para tudo, pela graça e pela misericórdia. Estou fazendo esse vídeo e não estou aqui para ser melhor do que ninguém e nem para se parecer melhor do que ninguém. Só estou aqui falando algo que eu li
fui pesquisando e cheguei a essas conclusões, tá bom? E muitas delas têm a base bíblica e algumas, infelizmente, não têm algo concreto, mas fazendo um cálculo de um lado e do outro, a gente chega em alguma conclusão. Então, não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e também o seu comentário, tá? Se puder, compartilhe esse vídeo também para aqueles que você sabe que tem desejo de aprender um pouco mais da palavra. E obrigado por ter ficado conosco até o final. Um abraço, fique com Deus e até mais.